Ok, pessoal. Então, boa tarde para todo mundo. Já está gravando aqui. E hoje é para a gente passar uma régua de vez naquele assunto de topografia, de secar aquilo ali. A gente não pode passar à frente aqui com nenhuma dúvida com relação àquilo ali. Então, vamos lá. Então, alguma dúvida nesses elementos iniciais aqui? Vocês estão vendo minha tela? Sim, sim. Eu tenho uma dúvida, professor. Pois não, Nicolas. Vi aula hoje mais cedo, né? E o professor, né, eu acho que é o Rafael, ele falou que o Talveg era o mais importante. Só que eu não consegui, em relação às formas de relevo, né? Considerando a depressão, colina, monte, morro. Ele falou que o Talveg era o mais importante, que é o assunto que é o mais delicado, né? Eu não consegui entender o porquê. Porque é uma drenagem. É uma drenagem? Porque tem água. Né? Mesmo que você não tenha um córrego, é ali que a água vai correr. Então, você tem que tomar cuidado na hora que você for fazer movimentação de terra, por exemplo. Isso é uma dúvida muito interessante, porque toca, inclusive, o pessoal que está fazendo URB 104 aí. O que acontece? Você não vai conseguir trabalhar, né, numa região... Vamos abrir o Google Earth aqui, porque o Google Earth é sempre muito didático com relação a essas questões todas. Então, é até bom que a gente vai lá na área que a gente está trabalhando lá, né, de URB 104 lá, e dá uma olhada naquilo ali. E usa isso como exemplo. E é assim que é bom mesmo, viu, gente? Porque é na dúvida que a gente vai tirando e que essas coisas vão surgindo. Deixa eu apagar a sua área. O que acontece? Dificilmente a gente vai ter... Primeiro assim, né? Alguém poderia dizer assim, mas olha só, o Santa Cruz aqui está todo em cima do morro. Sim, ele está no cucuruto do morro. A cidade de Ouro Preto tem essa qualidade, digamos assim, entre aspas, tá? No final das contas, as partes mais frágeis são as planícies as planícies fluviais mais frágeis, porque os vales são encaixados, tá? Você vê que as planícies fluviais, todas elas são muito, muito pequenas. Em pouquíssimas partes da cidade a gente vai ter planícies fluviais mais alargadas, tá? Por exemplo, aqui onde tem o clube e tudo e tal, na Barra ali, é um machado, assim, né? Fora do normal para a cidade de Ouro Preto, tá? Você tem algumas várzeas, mesmo assim isso é considerado uma várzea, tá? Alguém poderia até dizer que poderia fazer uma bacia de infiltração aqui utilizando esse campo? Poderia, mas isso é uma área particular e tudo, isso é uma outra história. Mas se isso fosse um campo comum e tudo tal, poderia até se pensar nisso, né? A rua está aqui, a drenagem, né? O córrego está passando aqui, né? O funil. Você poderia rebaixar, por exemplo, isso aqui e fazer as arquibancadas, por exemplo, com o gabião, por exemplo. Aí no dia que não dá, ninguém joga bola, pô. Paciência, ué. Então, assim, os talvegs são sempre muito importantes. E foi bom o Nicolas ter trazido isso aqui, não foi à toa que o professor Rafael Cristelli falou sobre isso. Qualquer área que a gente vai parcelar, por mais que seja o cucuruto do morro, sempre, por exemplo, aqui está claro, né, que a drenagem é aqui, né? Então, mesmo que não tenha um córrego, mas sabe-se que a água vai correr para aqui. Então, por aqui, né, por esse caminho aqui, porque é o caminho natural dela.
Então, aqui é a mesma coisa, né? Mesmo que seja intermitente, a gente sabe que isso aqui é um talveg e que a água vai correr por aqui. No evento de ter que desaparecer com isso, se for o caso, há dispositivos que podem ser feitos com relação a isso. Há duas abordagens com relação ao talveg no que trata movimentação de terra. Uma eu simplesmente desconsidero. Isso era comum, pode parecer agora, né, para a gente agora, nesse momento, ou nessa quadra da vida, né, do mundo que a gente está vivendo, que isso não faça lá muito sentido. Né? Que isso, o cara vai desconsiderar simplesmente a existência do talveg, tudo isso era o pau que rolava. Era assim, desse jeito mesmo, era solenemente desconsiderado. Então, o cara vai construir, por exemplo, numa encosta dessa, em vez de ele considerar, bom, aqui tem uma drenagem, então o que eu posso fazer? Eu posso até sumir com um pedaço dessa drenagem, mas eu tenho que dotar esse pedaço de dispositivos específicos para essa drenagem continuar a funcionar e não mexer, não dar recalque, né, no meu terreno que eu vou passar por cima dela aqui. Então, é possível você fazer isso. Tem N possibilidades de se fazer isso. Então, quando ele fala que o mais importante é o talveg, é porque, mesmo que seja intermitente, vai correr uma água aqui. Está claro que na hora que chover muito, toda essa drenagem aqui, ó, dessas áreas impermeabilizadas, está sendo jogada onde? Com certeza está sendo jogada nessa drenagem aqui, tá? Ou em outro caminho de drenagem qualquer. Ah, não, mas aqui eu estou jogando só no terreno. Sim, ela vai cair no terreno, ela vai infiltrar e ela vai pegar o ponto mais baixo no terreno, que é o talveg, e vai escorrer para dentro da cava do rio. Inevitável, não tem outra alternativa. Então, se for o caso de eu ter que desaparecer com o talveg, eu tenho que dotar de dispositivos, porque como a maioria de vocês aí já deve ter aprendido em hidráulica, mecânica dos fluidos, geohidrologia, sei lá, qualquer outro tipo de disciplina que vocês tenham tido, hidrologia ou qualquer coisa dessa natureza, as estruturas, né, de drenagem, né, elas continuam funcionando. Tá? Há uma tendência, né, a que essa estrutura, mesmo que você jogue terra aqui em cima e tudo e tal, esse aterro que vai existir aqui em cima, uma hora ele vai dar uma subsidência nele, não tem outra alternativa, tá? Se você simplesmente jogar terra aqui em cima e compactar, a água vai continuar rodando aqui, não tem outro jeito. Essa é a conformação, né, hidrológica da nossa área, tá? Você tem uma grande vertente aqui, né, um grande morro convexo aqui, você tem essa concavidade, então é natural que a água, né, tem outra drenagem aqui, tem outra drenagem aqui onde a mãozinha está passando, outra aqui, isso fica muito claro para a gente. Então, está tudo funcionando, né? Há um funcionamento sistêmico, né? Que ele vai continuar funcionando. Você pode aterrar isso aqui, no primeiro momento vai ficar tudo bonitinho, vai ficar, né? Parece que está tudo ok, até não estar mais, porque a água vai continuar passando por aqui. Ela tem estruturas, né, tanto subterrâneos, quanto superficiais, quanto subsuperficiais, quanto subterrâneos, que vão continuar. São mecanismos, né, de drenagem que tem a ver com a questão da conformação geológica, pedológica e geomorfológica, que é o relevo, né, vai fazer com que essas estruturas continuem funcionando e a água continue a drenar e passar por aqui por baixo. Se você não tomar uma providência, que foi o que aconteceu, por exemplo, esse é o caso mais icônico e mais próximo que a gente tem, né? Isso eu falava há anos. Isso é um caso famoso lá em Belo Horizonte, né? A curva do Ponteio. Todo mundo já ouviu falar na curva do Ponteio, não? Não ouvi, não. É porque, né, você é de São Paulo. É de São Paulo, né, Nicolas? Isso, do Baixado. Então, mas o resto do pessoal que é daqui de Minas, vocês ficaram sabendo e já ouviram falar, sabem o que é o ponteio e a curva do ponteio, não? Já ouvi falar. Né? Ponteio é um shopping, Ponteio? É um shopping hipster, né? Chique, assim, lá em Belo Horizonte, que vende móveis a preços extorsivos, tá? Eu sou de BH e nunca escutei isso não, professor.
Pois é, mas você conhece o ponteio, não conhece? Conheço. Pronto. Aí, acima da curva do ponteio ali, a gente tem a Raja Gabalha, né? Que tem o Morro do Papagaio. E um pouquinho mais para baixo aqui, né? O Morro do Papagaio. Você já ouviu falar do Morro do Papagaio também, né? Sim, sim. Peraí, deixa eu achar aqui. Aqui é a curva do ponteio. Aqui é o ponteio lá shopping. E a gente tem aqui, né? O Morro do Papagaio, né? E tem essa passagem aqui, ó. Olha só. Já passaram por esse viaduto aqui, não já passaram? Quem é de Belo Horizonte aí? Olha o tamanho da drenagem que tem aqui. Está todo mundo vendo aí? Sim. Todo mundo que passa aqui, que olha o Morro do Papagaio, né? Quem está subindo aqui, o Morro do Papagaio está à direita, olha o tamanho da drenagem natural, que ela continua. Esse é o problema dessa curva aqui, antes do ponteio. Então, é uma mega drenagem que tem aqui, que continua, passa debaixo da via, e continua e vai para onde? Para a barragem de Santa Lúcia, lá embaixo de Santa Lúcia. Então, o que acontece? Como é que foi construído isso aqui? Isso aqui já pode ser considerado, está dentro de Belo Horizonte, né? Está chamando aqui MG 555, mas a saída de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro é praticamente parte integrante da 040. Então, o que aconteceu? Aqui, qual foi a solução, entre aspas, adotada nos idos de 1900, no final da década de 60, né, princípio da década de 70, foi quando construíram o BH Shopping, né? O BH Shopping está aqui, ó. E aí deram uma melhorada, né, nessa BR aqui, e precisavam fazer essa mão dupla aqui, tudo e tal. Então, o que fizeram? Meteram uma cortina atirantada aqui, enorme, tá? E aterraram isso aqui. Então, o que aconteceu 40 e tantos anos depois? A água começou a passar durante 50 anos, durante 40 e tantos anos, a pista começou a ceder. Quem é de Belo Horizonte não soube que essa pista fez rachaduras em meia-lua aqui nas duas pistas? Não ficou sabendo disso? Fez um ressalto aqui, ó, porque a cortina atirantada estava cedendo. Oi? Eu lembro, mas não sou de Belo Horizonte, mas eu lembro, que sempre passava. Pois então, né, quem é de Belo Horizonte não prestou atenção. Eu ensinava no UniBH, parei de passar por aqui, porque eu falei, vai embora. Na próxima chuva que tiver aí, esse troço vai embora e eu não quero estar aqui na hora. Principalmente porque tem horas, né, de muito engarrafamento aqui. E aí, né, você pega sem roupa na porta de casa, né? É bom na hora que a casa cai, tá vestido e da porta para fora, né? Eu não queria você pega o seminu da porta para dentro. Então, eu não parei de passar por aqui para ir pelo UniBH, comecei a dar a volta. Então, por quê? Porque não podia ter feito um viaduto, deixado essa drenagem continuar funcionando aqui embaixo, não tinha problema nenhum. Então, fazia um viaduto com fundações profundas aqui, né? Sapatas e tubulões, né? Nem sapato, tubulões e tal, para segurar a estrutura em cima, né? E deixa a drenagem passar, acerta a drenagem aqui, faz gabiões nas laterais, faz sistemas de infiltração, faz um monte de coisa, deixa a drenagem continuar a passar aqui. Então, essas decisões que a gente toma, né, às vezes são boas ideias, até a gente descobrir que são boas ideias que não são tão boas assim. Então, meter uma cortina atirantada aqui deve ter custado uma fortuna, deve ser por isso que foi feita, né, porque aí todo mundo come um pouquinho. O que seria essa cortina, professor? Desculpa te interromper aí. Vamos lá. Não tenho ideia. É um elemento estrutural, Nicolas. Cortina atirantada. Vou colocar aqui, ó, atirantada. Professor. Ponteio. Imagens. Só um minutinho. Olha lá, ó, tá vendo aqui? Sim. O que você faz? Você aqui é um muro de concreto, só que cada pituim desse aqui são barras de aço que são colocadas aqui e é injetado concreto, entendeu? Certo. Então, acredito que tem na Serra isso aqui. Na Serra de São Paulo para o Guarujá. Tem demais. Sim. Isso aqui é um gabião, não é uma cortina atirantada, é outra solução, tá? Isso aqui é só o gabião de pedra mesmo, uma cortina atirantada de concreto, tá? Concreto, tem barras de aço injetada aqui para dentro, né? Para dentro dela toda, né? Ancoradas, né? Por isso é que chama, é um tirante, né? É um tirante, por isso, olha, tá vendo
a estrutura física aqui, como é que ela é demonstrada, os tirantes para dentro, né, da terra, né, seguram esse troço aí, entendeu? Então, é por isso que é chamada cortina atirantada, porque você faz o concreto e a tiranta, né? Olha ela vista de cima aqui, ó. Aquela lá de Belo Horizonte, lá, ó. Então, olha só, a drenagem aqui, mega aqui em cima. Você vê que tem um certo aterro do lado de cá, com certeza, tudo aterrado do lado de cá. E olha o que aconteceu. A pista começou a ceder. Por quê? Porque a água não vai parar de passar aí só porque você foi lá e construiu isso. A água não está afim de te atender, ela não vai fazer isso. Tá? Não é porque você chega lá e fala assim, agora tem uma cortina atirantada. Ela vai continuar. No limite, acontece isso aqui, ó. É uma cortina atirantada, mas vai embora. Não tem outra alternativa. Entendeu todo mundo aí? Quem queria falar aí, que eu cortei a palavra sem querer? Fui eu, professor. Não, é só comentar sobre isso. É o Felipe? A cortina atirantada tem Ouro Preto também, que foi utilizado para contenção da rua Francisco Pignataro. Né? Eu lembro da obra, uma obra grande, e essa gestão agora, da Vida Nossa Senhora do Carmo até o anel rodoviário, pertence ao estado de Minas Gerais. Não é mais ao governo federal, não. Mudou no ano de 2020. Entendi. Então vamos lá onde você falou aqui, ó, Ouro Preto. É aqui no Bauxita? Aproxima da Santa Casa, à esquerda. Nesse contorno, que era da Avenida do Contorno, não é mais, né? Próximo à Santa Casa. Aí tá em Saramenha, né? Na fábrica de carros. Mais para direita agora. Mais para cá? Para direita. Santa Casa de Misericórdia, Hospital Regional. Aqui, ó. Essa é a Santa Casa, né? Não, esse daí é a fábrica de carros. Entre a Santa Casa e a Cooperouro, não é? Naquela curva ali. Aqui, ó. Onde eles fizeram o tratamento do solo. Ok, a Santa Casa aqui, ó. Um pouquinho, só seguindo a estrada aqui, ó. Onde está esse MG 129 aí. Salvo engano. Não, à direita. Sentido Cooperouro. Aqui, Cooperouro. Entendi. Ok. Todo mundo entendeu aí? Sim, sim. Bem então, está entendido, Nicolas, e todo mundo, por que o Talveg é um dos elementos mais importantes, né, dessas estruturas todas? Porque sim, passa água. Deu para entender, sim. Obrigado. E aí as dinâmicas, né, elas mudam, né, lá em mecânica de fluidos, a gente vê um pouco dessas questões. Na hora que você põe água, né, que é fluida a coisa, a porca já tem o rabo torcido, né, mas ela torce um pouquinho mais, entendeu? Ela precisa escoar, né? Exatamente. Certo. E no escoar dela, né, ela tem muita energia, né, ela tem velocidade, então ela tem uma pujança, né, e tem uma força, né, que a gente precisa tomar cuidado e a gente precisa né, ficar bem atento como é que lida com esse elemento de topografia, tá? Professor, a Vilarinho, em Belo Horizonte, no caso, foi um local que foi construído num Talveg, por exemplo? Não, ali é a calha do rio, é pior. Ali é a planície fluvial, igual a Arrudas, igual o Boulevard Arrudas. Só que o Boulevard Arrudas é assim, né? A Avenida Vilarinho, ela acompanha, né? O Boulevard Arrudas acabaram de tampar o rio, né? Alguém chegou lá e falou: já está tudo detonado mesmo. Vamos tampar essa porcaria para lá e vamos aumentar a pista. Então, o que acontece? O rio acabou de sumir, né? Aí é a drenagem mor, né? Óbvio, continua sendo uma drenagem. Sim, é um talveg, não deixa de ser um talveg, né? Mas aí já tem o nome da cava do rio, né? Já tem um nome mais específico, aí já é um córrego mesmo, né? O talveg, ele pode ser intermitente, ele pode ser simplesmente uma drenagem, tá? Quem perguntou? Eu, Guilherme. Ô, Guilherme. Ok, Guilherme? Ok. E óbvio que aconteceu o que eu já vinha previndo que ia acontecer. Naquela vez lá em Belo Horizonte, quando choveu, né? O que acontece? O Arrudas estava igual um geyser, né, americano, assim, né? Esguichando água para cima pelas frestas da pista, né?
Ainda bem que a estrutura, do ponto de vista estrutural, né, estrutura mesmo de concreto, né, aquilo é um pórtico, né, biarticulado, né, que colocaram ali em cima, né, ainda bem que ele estava preparado para esse tipo de força, né, jogando a pista para cima. Eu tinha dúvidas com relação a isso, né, porque, né, hoje em dia são tantos os desastres, né, que a gente olha e fala assim, mas como é que pode uma coisa dessa, né? Estruturas que são construídas, viaduto cai, negócio de bicicleta, vem uma onda e leva, lambe o negócio e por aí vai, né? Então eu tinha dúvidas com relação a isso, eu não sabia exatamente quem que tinha projetado esse troço. Falei, bom, eu sei que esse troço é um pórtico biarticulado e que ele está preparado para responder a esse momento aqui, que são os caminhões, ônibus, carro, tudo passando em cima dele. Na hora que jogar o contrário para cima, né, que tender a abrir o pórtico biarticulado para cima, tomara que alguém tenha calculado isso, né, e tenha sido construído, né, com aço e com estruturas que combatam esse momento fletor ao contrário, né, quando a água bate embaixo e joga a pista para cima, né. Parece que segurou, tá? Parece que segurou, porque a água bateu forte e ele trincou, balançou, saiu água para todo lado, mas a pista não cedeu. Meu medo era que a pista cedesse e fosse parar em Sabará, né? Sabará ia ganhar uma avenida nova. Boulevard Arrudas ia ser uma avenida agora de Sabará, né? Falei isso várias vezes, né? Tinha medo que isso pudesse acontecer. Ok, gente? Ok. Todo mundo entendeu a dúvida e o que a gente estava falando aqui? Sim, professor. Ótimo. Então, a gente tem essa questão do levantamento topográfico, que ontem eu participei de uma reunião do Compurb, que era só para discutir questões da nova revisão do Plano Diretor de Ouro Preto, e eu fiz questão de marcar a presença da UFOP lá. Eu sou o conselheiro, né, que representa a UFOP dentro do Compurb, a UFOP inteira. E uma das coisas que eu falei foi a falta exatamente, né, de bons levantamentos topográficos, classificação de bacia, que não tem porque precisa de um bom levantamento topográfico. Então, a classificação de bacia que a gente tem é curva de 10 em 10, ou pior ainda, curva de 20 em 20. Então, isso na escala do estado não tem problema nenhum. Mas na hora que você desce para bacia primária e subbacia, você não vai conseguir fazer isso direito se você não tiver um levantamento topográfico com curva de 1 em 1 metro. Então, os melhores lugares em Ouro Preto, conforme a gente já mostrou aqui para vocês várias vezes, estão com curva de 2 em 2. Então, né, essa questão de ter um bom levantamento topográfico, especificamente por causa da complexidade, né, geomorfológica, então feições de relevo, né, feições topográficas, como essas que foram a dúvida do Nicolas aí. Talveg, Cumbiada, Cumbieira, colinas, dolinas, morros côncavos, morros convexos, você precisa de um bom levantamento topográfico, né? Geomorfologicamente é complexo, pedologicamente é complexo, né? Solos, e geológica e geotecnicamente ultra complexo. Então, a gente precisa disso. Então, né, eu falei isso especificamente com o arquiteto da prefeitura, nós estamos marcando uma reunião, inclusive botei o pessoal do departamento aqui, né, os alunos, professores, todo mundo, para a gente fazer uma parceria para ver se a gente faz isso, né, e dá para a prefeitura, né, para mostrar, inclusive, para a prefeitura que a gente dá conta de fazer alguma coisa útil, né, e que vai servir demais. Bom, então, essas questões todas da topografia, né, vejam aí o que vocês têm mais para ver, alguns elementos aqui de medição. Eu acho importante falar sobre isso, é importante saber até como é que faz, mas isso não seria de total importância para a gente. Ademais, quem tem uma estação total assim, né, dentro do fundo do carro, para ir lá e fazer, né, levantamentos, a não ser quem trabalhe com isso. Teodolito, eu não vou nem falar nada, né? Teodolito já era, né? Teodolito, mangueira de nível, isso não existe mais essa história. Ninguém faz mais levantamento, nem com teodolito, nem com trem, nem com porcaria nenhuma. Ou faz com geoprocessamento, infere as curvas lá, né? Tem programas que já fazem isso, né? Pela imagem do Google, por exemplo. Lembrando que a imagem do Google, em alguns casos, pode ser considerada 1:2000. Isso importa, a gente vai ver sobre isso, sobre projeções, sobre figuras, sobre
imagens, né, de satélite, né, e entre outras coisas aqui. Vai ter uma aula, né, do professor Rogério, já pedi a licença dele, e do professor Aguimar. O professor Aguimar foi meu aluno no Unileste. Eles vão falar muito sobre imagens para vocês, levantamento, né, por imagem, tudo e tal. Então, poderia ser considerado, é preciso ver isso, né? Mesmo a imagem do Google mais nova ainda tem um erro razoável. Falar que é 1 para 2000 teria um erro aí da categoria aí de entre 20 e 40 centímetros. Eu considero, né, para Ouro Preto, insuficiente. Tá? Se fosse um lugar menos problemático do ponto de vista geomorfológico e geológico, talvez a própria imagem do Google fosse suficiente. Tá? Em alguns lugares, você consegue até 1 para 1.500 da imagem do Google, depende, né? Tem muita gente, inclusive, muita prefeitura, muito local, que às vezes compra uma imagem muito boa, com 1 para 1.000, e que aí o erro cai para 10 centímetros, 10 a 15 centímetros, e disponibiliza isso, né? Eu não vejo qual que é o problema, inclusive. Todas as prefeituras que eu dei consultoria, que a gente comprou a imagem de satélite de 1 para 1.000, foi feita uma ortorretificação nela, vocês vão ver nas aulas que vêm aí à frente, né? Como é que é esse processo, né? Só para a gente saber que ele existe, é preciso fazer, mesmo dos bons satélites, né? Tem um erro, que é a curvatura da Terra, a gente vai ver logo em seguida aí nessas aulas aí, a gente vai falar sobre isso, né? Sobre a geodésica, né? E a Terra é um geóide, né? E tem que lembrar que, além dela não ser plana, né? Obviamente, mesmo o geóide, é óbvio que ele tem diferenças, né? Não é tudo, não é um círculo, né? Um geóide, e tem diferenças topográficas também importantes, né? O fundo do mar, a cumeira dos Andes, do Tibete, isso tudo traz uma diferença, né? Uma diferença importante em termos de superfície da Terra, né? Ela é toda machucada, ela não é uma bolinha, ela não é uma esfera, é um geóide, é toda machucada. Então, todas as prefeituras que eu já dei consultoria, que eu falei que era bom comprar imagem de satélite, foi comprado, não é uma imagem cara, ela georretificada, ortorretificada, ela ficava, alguns anos atrás, em torno de 10, 12 mil reais, é uma boa compra, e pelo menos da mancha urbana, da sede municipal, a gente comprava isso, né? Porque aí, se realmente você for fazer esse levantamento para o município como um todo, aí fica muito caro, principalmente um município grande como o de Ouro Preto, mas pelo menos para a mancha urbana da sede, tá? Quiçá das manchas urbanas dos distritos mais importantes, por exemplo, né? Cachoeira do Campo, Santa Rita, alguma coisa assim, tem uma mancha urbana um pouco mais expressiva, não fica caro, é uma boa, e aí depois a minha orientação era: disponibiliza isso na internet para o pessoal. Qual que é o problema? O que a prefeitura, como Teoflotone, tem a esconder que já não esteja no Google? Tá? Porque um secretário chegou a falar, sei lá, daqui a pouco esse pessoal do IBAMA ou da Secretaria de Meio Ambiente vai pegar essa imagem para fiscalizar a gente e tudo e tal. Esse tipo de fiscalização você vê pelo Google, você não precisa de uma imagem paga, ortorretificada, para você ver, né, se alguma merda está acontecendo. Então, é absolutamente irrelevante isso. A minha orientação era, depois que usou, depois que fez o que quis, né, com a imagem que foi comprada, coloca ela na internet e deixa quem quiser baixar e quem quiser usar. Alguém quer perguntar alguma coisa? Cristiano, comprava de quem? Do São Google, várias empresas que fazem isso. Quem está perguntando? Igor. Ô, Igor, tem pelo menos... tinha naquela época, uns 2 ou 3 anos atrás, umas 8 empresas, meia dúzia de empresas que faziam. Hoje deve ter umas 10. Nacionais mesmo, tipo assim. Oi? Empresas nacionais mesmo. São representantes, né? São representantes que o satélite, que os donos do satélite, né, digamos assim, que o dono do satélite autoriza a empresa autoriza para vender, entendeu? Uhum. Tem tipo a concessão de uso. Isso, exatamente. Entendi. E é por quilômetro quadrado. Você cobra por quilômetro quadrado? Cobra por quilômetro quadrado. Você compra, tá? E ele te diz qual que é a precisão e faz a ortorretificação.
Ah, tá. Tem uma diferença de preço, inclusive. Se você quiser ela sem ortoretificação é por um preço, com a ortoretificação é por outro, mas assim, a diferença é tão pequena que é óbvio que todo mundo compra com ortoretificação. E ela tem alguma segurança digital, algum certificado, alguma coisa? Tem, eles te dão um certificado e tem certas imagens que você compra que ela tem consistência cartorial, inclusive, tá? Se você fizer o levantamento, por exemplo, de um terreno, usando aquela imagem, ela te dá uma segurança que você consegue registrar aquele levantamento em cartório. Entendi. Entendeu? Agora, o bom mesmo, a gente está passando o carro um pouco na frente dos bois, mas não tem problema. Tudo que a gente está discutindo aqui é sobre geodésia e sobre levantamento, tudo tem a ver. O ideal é fazer, por exemplo, como a gente fez em Teoflotone e a gente fez em Nanuque, que a gente criou um marco geodésico municipal. No caso de Teoflotone, a gente foi para a Praça Tiradentes, no centro de Teoflotone, cavou o buraco, botou o marco geodésico lá de bronze e fez uma base de concreto com ele. Então, o que a prefeitura estabeleceu como marco municipal, como legislação municipal? Todos os topógrafos que vão trabalhar no município de Teoflotone têm que amarrar a estação total dele no marco geodésico da cidade, que fica no centro da cidade, entendeu? Isso Entendi. qualquer obra, professor? Qualquer obra em qualquer ponto da cidade? Qualquer obra em qualquer ponto da cidade, porque ele tem que fazer essa amarração, tá, Nicolas? Certo. Ele vai fazer ou nos marcos federais, ou no marco estadual, ele vai ter que amarrar isso em algum lugar, porque sempre dá erro, entendeu? Então, ele tem que amarrar isso para depois corrigir o erro dele. Então, o que a gente faz? A gente cria o marco, né, municipal, e pode ser mais de um. A gente criou um só em Teoflotone, porque o problema era maior dentro da mancha urbana da sede, né? Loteamentos irregulares e também como aqui área, né, de muita declividade e tudo e tal. Mas você pode fazer isso, por exemplo, no centro de cada distrito. E aí a amarração do cara pode ser feita por mais de um marco, por exemplo. O fato é que, se você cria o seu marco geodésico municipal e pega todo o seu sistema geodésico e amarra naquele marco, quando o cara apresentar para você, mesmo já em AutoCAD, ou em Topograph, ou em Civil 3D, seja lá o que for, na hora que você colocar ele lá no computador da prefeitura, o computador da prefeitura vai entender que uma amarração é igual a outra, é o mesmo marco. E aí o que ele vai fazer? Ele vai puxar aquele levantamento topográfico, vai jogar ele em cima do lugar real dele, já georreferenciado, entendeu? Massa, muito doido. Bom demais, entendi. Entendi sim, professor. Entendeu? Então, assim, não custa nada, o cara tem que aferir e ele tem que amarrar em algum lugar. Então, se você tem as coordenadas geográficas precisas do seu marco municipal, você manda o cara apontar e corrigir o troço por aquele marco municipal. Inclusive, o erro é menor, porque o marco está muito próximo, entendeu? E aí você amarra o seu sistema geodésico inteiro no seu marco municipal. É óbvio que o marco municipal está ligado ao SAD 69 ou WGS, né? Não tem outra alternativa, vai estar lá, né? É igual, só tem um nome diferente, né? A mesma coisa, né? SAD 69 e o WGS é igual, né? Só tem nome diferente, é só para dizer assim, o Brasil tem o marco dele, aí o SAD 69. Mas é o mesmo WGS, é a mesma coisa. Vai dar diferença de datum se você tiver feito um levantamento muito antigo e o seu dado for Córrego Alegre. Aí, se for Córrego Alegre, vai dar uma diferença importante, vai dar uma diferença aí de talvez uns 30 a 50 metros de diferença. Nas próximas aulas que eu vou colocar para vocês aí, para vocês assistirem, eu acho que é na aula do professor Jejeca, né, do Rogério, que ele vai mostrar para vocês um levantamento feito em Córrego Alegre, no datum Córrego Alegre, que o levantamento está igualzinho, as medidas estão certinhas, o desenho está exatamente igual, só que um fica deslocado em relação ao outro, cerca de 40 metros, por exemplo. Mas isso é uma outra história, lá na frente a gente vai ver. De qualquer forma, né, temos aqui toda essa questão do teolito que o professor apresentou, estação total, o que é, todo mundo entendeu isso aí? Sim, professor. Curvas eu ainda mestras... Fui pesquisar na internet, né, essa estação total, e, cara, os preços são muito altos, né? E cada dia ficam mais precisas. Assim, a estação total continua sendo cara,
Mas GPS muito bons já estão bem acessíveis, viu? Entendi. Alguém podia chegar e falar assim, mas já não vai fazer o levantamento topográfico, por exemplo, né? Vamos fazer o levantamento topográfico da mancha urbana da sede do município de Ouro Preto. Tá, ok. Você vai ter um monte de marco. Mas tem uma série de outras coisas, você vai fazer isso com estação total, mas tem uma série de outras coisas que você pode fazer com um GPS geodésico, por exemplo, em 5 motos. Você acopla ela em 5 motos e esses caras não fazem outra coisa durante meses a não ser passear pela cidade e marcar ponto. De tantos em tantos metros, aquele GPS geodésico ali vai marcando um ponto, né? Com essas coordenadas X, Y, Z aqui. Você vai criando, o que depois vocês vão ver na aula do professor Aguimar, na época que ele foi meu aluno, ele já era bom aluno, já era muito bacana, que ele vai falar sobre isso. Você vai criando uma nuvem de pontos. Talvez a professora de topografia de vocês, nem sei se todo mundo está fazendo topografia aqui agora, né? Vai falar um pouco sobre isso com vocês. Mas isso significa que a sua precisão vai cada vez ficando maior, à medida que você cria uma nuvem de pontos, tá? O nome é nuvem de pontos mesmo, é tanto ponto, são centenas, milhares de pontos, que você pode amarrar uma coisa na outra. E aí os seus levantamentos vão ficando cada vez mais precisos, cada vez mais precisos, cada vez mais precisos, tá? Então, geotecnologia, gente, é um mundo, e cada dia tem uma coisa nova, cada dia os drones ficam mais baratos, cada dia os GPS geodésicos ficam mais baratos, cada dia os drones ficam melhores, é um negócio, assim, inacreditável, tá? Então, não tem como a gente fugir disso. A gente vai falar mais sobre isso aí. Curvas de nível, curvas mestras, todo mundo entendeu isso? Aqui, por exemplo, nesse levantamento, né, de 1 em 1 metro, né, a curva 5, então a curva 6, 7, 8, 9, 10. Ela geralmente é uma curva, né, que está lá no AutoCAD, no topográfico, ela é mais grossa do que as outras, e é geralmente ela que tem o número no meio dela, o texto. Tá? As outras você infere, olha, se essa é 10 e essa é 5, essa é 6, essa é 7, essa é 8, essa é 9. Todo mundo sem problema nenhum para entender isso, né? Tranquilo. Todo mundo entendeu como é que faz esse levantamento, como é que faz esse cruzamento para gerar os desenhos e tal? Tudo tranquilo até aí? Tranquilo, filho. Tá, o que acontece? Vocês viram lá na aula que teve um aluno que perguntou, por exemplo, esse exemplo é muito legal, como é que faz com uma caverna? Porque, né, tá aqui, é um dos pressupostos aqui, né? Curva de linha nunca se encontra, tá? Nunca se cruzam. Isso é um dado, tá? No caso de superfícies verticais, né, 90 graus, elas são coincidentes. Isso quer dizer o quê? Quando você bate o olho no levantamento, né, acho que vale a pena a gente abrir o nosso AutoCAD aqui. Eu só preciso achar ele que toda vez. Achei. Quer dizer, eu acho. Tomara. Rezando. Não. Tudo errado. Só para variar. Bom, pelo menos abriu aqui. Deixa eu ficar mais fácil. Bom, o que acontece? Tá aparecendo, né, como a gente já falou milhões de vezes aqui, né? Nossa, é uma encosta decente essa aqui. Até a gente descobrir que ela está de 2 em 2 metros. E o que vocês têm que... Né, dá para ver aqui, olha a linha mestra aqui, ó, tá vendo? A linha mestra está numa cor mais escura aqui, sei lá. Essa está mais clara, essa está mais escura. 1.210. E essa aqui, 1.200. Então, tem 10 metros aqui, entre um e outro. Você vai contar as curvas, né? Então, aqui tem 1.200, 1.201, 1.202, 1.203, 1.204, 1.205. Ah, não, mas é 1.210. Então, está de 2 em 2 metros. 1.202, 1.204, 1.206, 1.208, 1.210. Aí sim.
Aí é que você vê que teria que ter mais 5 curvas de nível nesse intervalo aqui, para ela estar no levantamento de 1 em 1 metro. Então, olha no de 2 em 2 como é que já está. Você imagina meter mais 5 curvas aqui entre essa e essa. Vai estar quase coincidente, mas o fato é que no zoom do desenho, elas nunca se encontram. Todo mundo entendeu isso, né? Olha o Talveg aqui do Nicolas aí. Ó. Drenagem aqui. Ok, gente? Ok. Ok. Pois é, para vocês verem, né? Nossa, então a situação é bem pior se tivesse curva de 1, com certeza. Só de já bater o olho, você já ia olhar e falar nu, como todo bom mineiro, né? Então, Não só mineiro, professor, que agora eu tô falando também. pois é, aí isso pega por osmose também, né? Daqui a pouco a gente está aqui em Ouro Preto, começa a falar nu, começa a falar começa a falar ai. O resto, gente, todo mundo entendeu como é que essas questões todas estão colocadas aqui para a gente poder passar à frente? Quem Entendi. ainda não entendeu esses elementos básicos, alguma coisa dos elementos básicos e formas de relevo, todas as formas aqui, ó. Tá tudo bem? Todo mundo entendeu isso aqui? Tranquilo. Aqui o espigão, né? Isso aqui é mais alto, ele está descendo para os lados, né? Isso aqui é o contrário, né? Isso aqui é o talvega, o vale aqui, está descendo para dentro. Quando você tem a linha mestra, essa linha mestra aqui, você vê que as curvas estão diminuindo para os lados, é porque aquilo é convexo, né? Isso aqui, no caso, é côncavo. Quanto mais íngreme, quanto mais encaixado for esse vale, né? Ela passa a chamar uma ravina e por aí vai, né? Todo mundo entendeu isso aqui? É importantíssimo que todo mundo tenha essa mesma compreensão. Todo mundo entendeu? Sim. Todo mundo entendeu que um mapa de hipissometria vai estar falando de altitudes em relação ao nível do mar? Sim. Sim. É diferente do mapa de declividade, né? Então, e quando a gente fala hipissometria, né? Cadê a hipissometria disso? A gente quer alturas, a gente quer altitudes, tá? Então, a hipissometria aqui que ele dá o exemplo, né? Por exemplo, de Lagoa Santa, né? Problemaço. Por quê, Isso é tudo cástico. Não é nem pelo levantamento em si, o levantamento é até bonito e tudo tal. O problema dessa história toda é a constituição geológica e pedológica, porque são rochas dolomíticas, né, calcárias. Então, por isso que tem lagoa, né? Por isso que a região chama Lagoa Santa, 7 lagoas, e tudo tem lagoa, rio, para tudo quanto é lado. E essa constituição pedológica e geológica, ela é cavernosa e toda calcária. Então, a água, ela escava túneis, escava cavernas e tal por baixo, né? Não é à toa que lá mais ao norte a gente tem a Gruta do Maquiné. Então, o que acontece aqui, por exemplo? Primeiro, a água fica, que a gente chama de água dura, né? Não é água dura de ter tomado todas, não. Então, quando você toma todas, você fica em água duras também. Mas é água dura porque tem muito material na água ainda, magnésio, muito mineral na água. Então, a água, o shampoo faz pouca espuma, os vasos e os chuveiros, todas as tubulações entopem com facilidade, porque tem muito mineral, a água é muito mineralizada. Quando você olha ela contra a luz, assim, num copo ou qualquer coisa, ela tem um certo grau de turbidez e tal, por causa da quantidade de mineral dissolvido, né, em suspensão na água. E a outra questão é carga, né? Por exemplo, vias.
faz uma avenida lá e tal. Se você não fizer base, subbase, né, muito bem feita, aquilo, o caminhão passando, o ônibus, carro em cima, aquilo quebra toda hora, aquilo dá recalque toda hora, né, porque o terreno não aguenta, é altamente colapsível. E aí dá subsidência, e na hora que o terreno recalca, você tem o que embaixo da sua via? Drenagem pluvial, esgotamento sanitário, redes de telefonia fixa, um monte de coisa. Toda vez que o terreno cede, ele põe, ele faz pressão nessas tubulações que estão embaixo, na pressão de cisalhamento. E aí a pressão tende a romper as tubulações embaixo também por conta de carga, né? Você põe carga, o terreno recalca, e esse recalque, né, dá um recalque diferencial que faz uma tensão de cisalhamento nas tubulações. Todo mundo entendeu ou tá? Falei grego aqui. Não, entendi. Não se acanhe de perguntar, não, viu, gente? Olha aqui, ó, aquela fórmula que eu passei para vocês, ó, de declividade, tá? Tudo Professor, dado... é declividade mesmo. É sempre em metros, né? Sempre eu tenho que converter para metros. Ou metro por metro. Não, a declividade geralmente você dá em percentagem, tá? Não, sim, mas sim, não, tá certo. Os dados. Você pode até fazer por centímetro, mas aí tem que ser centímetro com centímetro, né? Olha aqui, ó. 300 centímetros, 7.000 centímetros. Pode ser feito também, não tem problema nenhum. Olha aqui, ó. Quando é beta, metro e metro, igual você falou, né? Quando é centímetro com centímetro. Aí a unidade, né? Você que escolhe. Mas aqui você não poderia fazer 3 metros dividido por 7.000 centímetros. Aí não vai dar, né? Sim, fechou. Mas todo mundo entendeu aquilo que eu falei aqui, né? Na aula passada, né? É isso sobre isso vezes 100. Então, ela é diferente de angulação. Ela é igual a inclinação. Isso sim. Tá? Ela tem uma inclinação, mas a angulação é diferente. É aquilo que eu falei para vocês, né? Na hora que você tiver aqui nesse triângulo, um triângulo isósceles, ou seja, andou 70, subiu 70, você vai ter 70 metros por 70 metros, que é igual a 1 vezes 100, 100. Aí você vai ter uma declividade, né? Quando esse ângulo aqui e esse ângulo aqui forem de 45 graus, são iguais, né? O triângulo isósceles, você vai ter uma declividade de 100%. Tá? Então, não confundam que a declividade de 100% é um ângulo, né, reto, né, ortogonal. Não é. Quando você tem aqui, ó, 70 por 70, aí você vai criar um triângulo isósceles em que 45 graus é a angulação de cada um dos ângulos da ponta, porque o outro é 90 graus. Quando você tiver essa situação, aí você vai ter a altura que você, né, deslocou altimetricamente, né, igual à quantidade de metros que você deslocou horizontalmente. Então, um pelo outro são iguais, vai dar 1 vezes 100, vai dar 100. Então, essa é a declividade de 100%. Muita gente confunde isso, né? Pouca gente não. Então, isso está bem internalizado na cabeça de vocês? Sim. Então, já colocou uma tabelinha, inclusive, aqui, ó, né? Tudo extremamente forte, blá, 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 blá. Isso, gente, quando vocês forem estudar mobilidade, né? Sistemas de transporte e tudo e tal, pavimentação e tudo, isso tem, inclusive, uma tabela, tá? De limite. A gente é que é bizarro. E a gente fez estrada, né? Muita estrada durante a década. Aliás, a maioria das estradas brasileiras agora está melhorando um pouco, mas a maioria das estradas brasileiras até 10 anos atrás tinham sido feitas na década de 50 e 60. Então era uma outra abordagem, você acoplava a sua estrada ao terreno. Isso é bom você fazer, né, em rua. Mesmo assim, em rua você tem que ver, né, como fazer, né? Então, se você vai acoplar, né, uma rua num terreno, né, você vai encaixar a sua rua num terreno, e ele tem uma declividade grande, isso significa que você vai sempre colocar ela na ortogonal e deixar lá a declividade 30% na via, mesmo sendo local. Você não vai fazer isso. Você vai encaixar ela na diagonal, tá? Por que você vai encaixar ela na diagonal? Porque tem a ver com o cálculo de declividade, né? A altura do seu morro que você está vencendo com ela vai ser a mesma, mas a quantidade de metros que você vai andar na horizontal é o dobro, é o triplo.
tá? Então, sua declividade cai muito. Por isso que a gente encaixa, né? Quando tem que encaixar a rua, né, num determinado morro, a gente encaixa ela de maneira diagonal, para poder a declividade cair. Nas estradas, tem regras para isso. Por exemplo, via de ligações regionais, a declividade indicada para projeto é de 8% a 10%. Tá? Então, a gente tem a nossa famosa 381 aqui, que liga Belo Horizonte a Ipatinga, né, passando por Monlevade, que é denominada a Rodovia da Morte, né? Inclusive amigos meus, vários amigos meus e conhecidos já morreram nessa rodovia, é por conta disso, tá? Você tem declividades enormes, curvas enormes, né? Carro invadindo, colisão frontal, uma atrás da outra e tal. Então, ninguém sabe exatamente. Sempre em obra, né? Pois não? E lá está sempre em obra também, impressionante. Agora alguns trechos finalmente estão fazendo. E agora vocês estão vendo os trechos novos que estão sendo inaugurados, principalmente depois da entrada de Barão de Cocais e tudo e tal, que agora sim está na declividade correta, né, as pistas separadas, né, as duas pistas separadas. Então, assim, o risco de colisão frontal, por exemplo, tende a zero. Era como deveria ter sido feito, não foi, né? Então, mas isso é uma diretriz de projeto, inclusive, tá, gente? Eu não estou tirando isso do meu sovaco, não. Diretriz de projeto mesmo. Na hora que você vai olhar lá, diretriz de projeto, fazer estrada, quando tem vias de ligação regional, declividade recomendada de 8% a 10%. 8% a 10%. 8% é uma rampa que você constrói num prédio para cadeirante. Então, assim, isso é segurança, é uma questão de segurança. Então, você tem que mexer muito no terreno, sim, em regiões como a de Ouro Preto, né, em Minas em geral, você vai ter que cortar muito, vai ter que segurar muito talude, vai ter que fazer isso e aquilo. Sim, mas é isso. Você tem que atentar para esse tipo de coisa. Senão não resolve o problema, tá? Isso não significa que você não vai ter ruas com alta declividade, você andar por Ouro Preto, né? Não precisa nem falar nada, né? Escada abaixo é assim, né? É literalmente escada abaixo mesmo. Então, tem algumas coisas sobre serviço de terraplenagem aqui, projeto de terraplenagem, né? Então, você pode criar um platô, pode criar patamares também, vai depender das suas escolhas, né? E essa é a parte que a gente vai precisar, né, lá na outra disciplina para lançamento, né, de grade de via, né? E ele não aborda muito isso aqui, porque ele termina com máquinas e tudo e tal. Então, isso eu fico com o compromisso de vocês, né, de vocês pesquisarem um pouco mais sobre isso. Tem milhares de aulinhas sobre isso e tudo e tal, de projetos de terraplenagem, e depois como é que você acerta, né? Como é que você redesenha a curva de nível para mostrar que aquilo ali foi aplanado, ou que a declividade modificou, que você fez uma rampa, né? Geralmente, grades de via são rampas. Não existe via plana. Se você fizer isso, a água, né, a sua drenagem vai parar de funcionar. Tá? Na hora que a água bater, tem sempre uma... Eu vou parar aqui, porque já deu. Via é o seguinte, gente. Você tem sempre uma declividade longitudinal, que é ao longo da via, e você tem sempre uma declividade transversal. Tá? Quem já fez o 104 aí, como a Isabela Custódio, Júlia Moura e tal, vai lembrar disso. Tá? Você tem que escolher, são escolhas. Você pode jogar a sua declividade para o centro da via? Sim, você tem que saber que a água vai correr no meio da sua via. Tá? Tem um condomínio fechado lá perto de Belo Horizonte, um daqueles terraços malucos lá, né, do povo endinheirado lá, que as vias são super largas e todas de pé de moleque, né, todas de pedra, né, de mão, né, fazendo uma alusão assim, às ruas de Ouro Preto, às ruas de Mariana e tal, que foi optado por colocar a drenagem para o meio. São ruas largas, tá? E que o passeio, ele mimetiza com a via, não tem muito nível. Isso é uma solução de projeto também, pode ser, tá? Mas a solução de projeto mais prática que a gente tem, a mais utilizada, você tem um passeio, né? E a guia e o meio-fio do passeio vão conformar a sarjeta junto com a plataforma da via, com o leito carroçável da via. Então, geralmente, a declividade no meio da via, né, a altura no meio da via, ela é maior.
Ela tem uma declividade de 1,5% a 3%, caindo para as laterais da via. Então, é chamado declividade transversal, que é para na hora que a água bater na pista, ela correr para a sarjeta. Então, tem que ter essa declividade transversal entre o meio da pista e a lateral da pista, onde está correndo a sarjeta. E uma declividade longitudinal, que é para na hora que a água chegar na sarjeta, ela tem que ir para algum lugar. Ela não pode ficar parada. Então, não existe via parar, vou botar minha via aqui toda acompanhando essa curva aqui, vai ser bacana demais. A 1.220 aqui. Então, ela começa na 1.220 e vai na 1.220 até o final do condomínio. Vai dar merda. Porque sua água você tem que ter pelo menos 3% ainda, né, na longitudinal, você tem que ter pelo menos 3% de declividade, porque a água tem que ir para algum lugar. Tá? Então, esses cálculos de declividade, esses ajeitos da curva de nível, para fazer o corte e aterro, para lançar o grade da via. O que é o grade da via? É a plataforma onde você vai pôr os 2 passeios, a sarjeta, o meio-fio e o seu leito carroçável. É tudo. Tá? É de um muro, a seção de um muro até outro muro. Envolve tudo, os 2 passeios e o leito carroçável como um todo. Então, aquela plataforma, aquele platô, ou aquela rampa, né, melhor falando, onde você vai implantar a sua futura via, com sua pavimentação, com sua calçada, com isso, com aquilo, é chamado de grade. Tá? Então, toda vez que vocês ouvirem falar sobre declividade, né, eu vou implantar o grade da via e tudo e tal, é o patamar, né, a rampa onde eu vou fazer toda a movimentação de terra para depois colocar a minha pavimentação e meu calçamento. Todo mundo entendeu isso aí? Sim, professor. Sim, professor. Agora vocês estão entendendo a importância de um bom levantamento topográfico, vocês pensarem qualquer coisa na cidade, né? Todo mundo consegue enxergar isso? Sim. E a falta que faz isso? Sim, a transferência de imóvel registrado urbano ou não, mediante uso campeão, já deveria ter obrigatoriedade de georreferenciamento. Pois, desse jeito, camarada. Ainda mais na situação, né, que a gente que vive aqui nessas minas e nessas grotas aqui, né, isso deveria ser assim, peremptório, não tem jeito, né? A gente faz um certo pouco caso disso, assim, não, tá bom, vamos pensar em outras coisas e tal. Quantidade de coisa que vai derivar da questão topográfica, de você entender, fazer boa interpretação do terreno, é absurdo. Vamos fazer classificação de bacia no município de Ouro Preto. Como? Como é que vai fazer? Só se for de bacias, né, numa outra escala. Se for bacia primária e subbacia hidrográfica, não faz não. Faz de jeito nenhum. E aí, sem fazer classificação de bacia, como é que você faz projeto de drenagem? Como é que você faz projeto de esgotamento sanitário, que é o pior de todos? Que é o mesmo princípio, só que é o contrário, né? A água, abastecimento de água, ela vem do ponto mais alto para o ponto mais baixo. Aquilo é água limpa, né? Por derivação, só você construir um reservatório no ponto mais alto da cidade, ela deriva, só você puxar, um minutinho, Felipe, puxar a tubulação para onde você quiser. E o esgotamento sanitário, que é o contrário, ele está sendo gerado na casa que está lá na ponta, às vezes na beira do rio. O que você vai fazer com o esgotamento sanitário desse pessoal? Então, por isso é que as cidades têm altos índices, né, de água tratada, né, por hectare ou por quilômetro quadrado na mancha urbana, e péssimos índices de esgotamento sanitário. Porque o projeto é um saco, a implantação custa caro, implantar o projeto é um saco, e depois dar manutenção e fazer esse troço funcionar 365 por dia por ano é caro também. Então é um problemaço. Tá? Diga lá, Felipe. Lembra da situação da Getúlio Vargas, no centro de Ouro Preto, que eles tamparam, rebocaram um muro de pedra português? Sim. Também essa questão do escoamento de água? Pois é. Isso também, tá? Então veja que o quanto que essas coisas todas, que o entendimento de como é que essa dinâmica, né, hidráulica está acontecendo, você pode, de repente, causar um desastre, né? É assim. Nós, planejadores urbanos e projetistas e tudo tal, a gente não tem o direito de errar desse nível, não, gente. A gente tem que saber dessas coisas. As pessoas dependem da gente, né? Igual engenheiro calculista, né? Se cair, constrói outro. É assim? E quem morreu? E o custo? Tá?
Então, nós não podemos nos deixar levar por esses apelos, eu não diria românticos, mas assim, meio utópicos e tudo e tal. Não pode, ué. A engenharia civil, o cara está especializado em cálculo, o cálculo dele não pode cair, ué. Simples assim. Do mesmo jeito que a gente aqui, né? Quando a gente está propondo uma coisa, ele não pode fazer, né? Como o Felipe já falou e outros falaram aí, né? O Nicolas também levantou isso aí com a questão do Talveg e tudo e tal. A gente não pode, 3 anos depois, chegar lá e metade do condomínio foi embora, metade do loteamento foi embora. O que foi isso? Não, foi um errinho aqui, a gente aterrou uma coisa que não podia aterrar e tudo e tal. Olha, como é? Tipo, que história é essa? Pois não, Carlos? Vou até dar um depoimento para vocês aqui de uma situação, aqui dentro de Ouro Preto mesmo. Eu moro num casarão aqui no Centro Histórico, né, na Rua das Mercês. É bem do lado aqui da São Francisco de Assis. A nossa rua está cedendo porque há 20 anos atrás o pessoal veio dar manutenção aqui e tamparam o sistema de drenagem da água de chuva. Acabou que agora a rua está cedendo porque essa água fica acumulada no canto do muro, está carregando toda a terra. E agora a gente está com um impasse na prefeitura para ver que tipo de atitude ela vai tomar, porque o foco não pode mexer, né? E aí o nosso muro está caindo por consequência da rua. Vai custar caro. Caro. E tem muita pousada na rua, tem muita república, então a gente está numa situação complicada aí. E é risco para a gente, porque está rachado mesmo. Pois descendo mesmo. Então, né, a gente chegou no ponto, gente, que eu sempre falo isso em todas as aulas, né, de instrumentos, quando eu dei aula em outras disciplinas, tudo tal, a gente chegou no ponto, né, o próprio Felipe colocou aí, por exemplo, os exemplos das barragens, né, ups, errei o cálculo aqui, ups, errei o cálculo, uma cacetada na cabeça, né, você mata 500 pessoas, né, assim, pera lá, ué, assim sim, mas assim também não. E a gente chegou no ponto agora, isso é generalizado, tá, gente? Por isso que eu falo com vocês assim, ó, se formem bem, façam uma boa base acadêmica, tá? E nós estamos buscando todas as formas de abrir estágios para vocês, né? Já vou fazer esse contato com o cara da Prefeitura de Ouro Preto, Mariana, estamos fazendo proposta para a Prefeitura de Rio Acima, que é um ex-aluno meu do UniBH, né? Arquiteto urbanista, que agora é o secretário lá em Rio Acima, para a gente poder fazer o plano de mobilidade, para a gente fazer a revisão do plano diretor, para a gente fazer o plano de drenagem, né? Plano diretor de drenagem urbana e tudo e tal, para dar essa vivência de campo para vocês, né? Porque o campo de trabalho, meus amigos, para vocês, só em cidades médias, é infinito, tá? Porque durante muito tempo a gente fez muita coisa pelas metrópoles, né? Desde a década de 50 e 60 que o problema era metrópole. Eu fui para dentro de um programa, né, fazer mestrado e doutorado, que o foco é cidades médias, tá? Não é nenhuma novidade. Desde a década de 90, né, o acordo da Samarco e Vale, teria que aproveitar isso para poder fazer essas coisas, né? Mas aí é que está, que eu falei do negócio lá do Ministério da Infraestrutura. Se você não tem projeto, como é que você vai captar o dinheiro? Se você não tem a curva de nível, se você não sabe o que você tem que fazer, né? Em termos projetuais, em termos técnicos, como é que você vai chegar lá e falar assim, não dá dinheiro para fazer isso aqui? Isso o quê? Em que quantidade? Por quantos quilômetros? Não sei. Uai, cara. Isso acontece tanto com dinheiro de acordo, quanto com dinheiro estadual, quanto com dinheiro federal. Não existe mais essa história. Por favor, meu amigo, olha a situação que eu estou aqui, me dá um dinheiro aí para eu fazer um sistema de drenagem em Ouro Preto. Tá bom, eu te dou. Ué. Pois implorando por projeto. É desse jeito, que a quantidade de dinheiro que volta para os cofres federais todo ano é da categoria de 80 e tantos bilhões de reais por falta de projeto. O dinheiro tem, só que na hora que você chega lá no Ministério da Infraestrutura, ou seja, que o Samarco, com a Vale, como o próprio Felipe colocou aí, e fala assim, aqui, paga aqui esse troço aqui para mim. Esse troço o quê? Cadê o projeto? São quantas pessoas envolvidas? Quantos quilômetros de via? Quantos quilômetros de infraestrutura? Qual que que tipo de infraestrutura? Não sei. Você não sabe, nem eu. Se você não sabe, não tem como qualificar. Se você nem qualificou, como é que eu vou quantificar? Esse taxa que eu vou meter a mão no bolso e dar dinheiro, assim. Então, quem quer dinheiro? Silvio Santos. Não vai. Não vai rolar. Não adianta. Não adianta, gente. Não adianta. Pois não, Felipe.
apesar de falar para caramba, professor, mas o último projeto do município de Ouro Preto foi aprovado para contenção de encostas, ele foi feito em 2012 para ser executado em 2013, mas havia algumas divergências no projeto, que era a contenção de algumas encostas na estrada vicinal que liga a Rodrigo Silva, e o município não utilizou o recurso e realizou com recurso próprio. Inclusive está sendo questionado no Tribunal de Contas, os responsáveis à época estão respondendo, porque eles teve vinculação do recurso, parece que pagou parte dentro do convênio, parte fora, fizeram uma bagunça danada. Pois é. Então, como eu estava dizendo, e o exemplo do Felipe é flagrante isso, não tem pouco trabalho para vocês. Vocês têm trabalho pro resto da vida, como dizia o outro. Por quê? Porque a gente chegou num ponto, que era o que eu queria falar no princípio, né, dá tanta volta, que ninguém aguenta mais. São 40, 50 anos que acumulou de problemas urbanos, e quase todos os problemas urbanos são urbano-ambientais, sócio-urbano-ambientais, que não tem jeito. Não tem jeito. Se abandonou por tanto tempo o planejamento e o bom projeto, principalmente no âmbito de prefeituras, chegou no ponto que você não consegue fazer gestão mais. Olha o Felipe falando aí. Tá? A necessidade, talvez, da coisa era tanta de fazer o troço que fizeram, só que fizeram de uma maneira equivocada do ponto administrativo e financeiro, vai tomar uma tarracada da justiça. Então, né, se a gente for elencar os problemas que tem, que o engenheiro urbanista pode se envolver para poder dar consultoria e resolver, só em cidades médias brasileiras, a gente precisa estar formando uns 1.500 alunos por semestre. Tá? Porque a quantidade do passivo das cidades brasileiras, de todos os problemas, de toda a natureza, infraestrutural, sócio-urbano, ambiental, do jeito que vier, 3 pau. Mas é coisa... E, no final das contas, quando a gente se depara com essas coisas todas, a gente fica até com medo, porque é tanta coisa, e às vezes os problemas são tão complexos, que dá até falta de ar na gente. A gente olha e fala assim, meu Deus do céu, como é que faz? Então, quanto a isso, né, assim, quem se formar bem, quem tiver uma boa vivência, uma boa base, tudo começa por uma boa base de interpretação do meio físico. Não é à toa que todos os estudos de impacto ambiental, a primeira coisa que você descreve é o meio físico. Tá? Isso quer dizer muita coisa, não é pouca coisa, não. Todos os seus movimentos hidráulicos, hidrogeológicos, subsidência, fundações, adequado ou não para colocar isso ou aquilo, rua, via, grade, estrada, tudo é meio físico. Tá? Então, a partir disso, as coisas podem ficar bem legais ou as coisas podem ficar tenebrosas. É isso que eu quero que vocês entendam. Por isso que a gente gastou tempo e por isso que a gente vai fazer isso toda a aula, falar dessas coisas, mostrar isso para vocês, que é para vocês internalizarem isso muito bem. Não é à toa que a gente pegou a topografia e colocou ela lá no quarto. Para mim, devia ter ido para o segundo, para o terceiro, mas, dadas as circunstâncias, no quarto já está bom. Por quê? Porque tudo deriva da topografia, de uma boa interpretação do meio físico. Tá? Todo mundo ok com isso aí, gente? Podemos passar a régua nesse troço e caminhar para frente? Ok, professor. Felipe, você que tem uma formação mais humana, mais, né, de advogado, isso e aquilo, está acompanhando, está com alguma dúvida, conseguiu também, né, internalizar esses conceitos básicos para poder entender um terreno e tal? Sim. Já acompanho um pouquinho, porque eu já assessoro 2 empresas de engenharia e uma consultoria ambiental. Então, a gente vai aprendendo todo dia um pouquinho. Ótimo, bom demais. Mais alguém, gente? As Anas, as Isabelas, as Júlias. Tudo certo, professor. Tá tranquilo, professor. Então, bacana. Mais alguém quer levantar mais alguma questão? A gente já tem uns 15 minutinhos aqui. O pessoal que é dos períodos, né, mais do começo, Anderson, Alan.
Tá todo Tranquilo, mundo professor. acompanhando bem? Tranquilo, professor. Tranquilo? Guilherme perguntou alguma coisa hoje, o Igor também. Ô, Karine. Pois não, Alan? Só essa questão da mudança da disciplina de topografia, que foi para o quarto período, isso foi decidido esse período? Não, isso foi uma revisão da matriz que a gente já vinha tentando fazer há algum tempo, há 1 ano já, viu, Alan? E já está nessa nova já? Porque eu não vi, não. Já deveria estar dando as duas, na verdade, né? A gente está com um problema aí, talvez, da arquitetura, tem que ver isso, eu não sei, mas a princípio, esse semestre agora, eu tenho na minha cabeça que estaria dando uma turma do quarto e uma turma do sexto, eu acho. Entendi. Entendeu? Para poder suprir isso aí. Mas, com certeza, a partir daqui para frente, né? Todas as turmas que foram chegando no quarto vão ter a disciplina no quarto. Porque a Aline até enviou um e-mail para a gente sobre algumas disciplinas, mas não tinha nenhuma de topografia, não. Por isso que eu estou fazendo esse nivelamento aqui. Retornei o e-mail para ela perguntando sobre isso, porque você falou sobre isso em todas as aulas. Pode ser que não tenha sido implantado ainda para esse semestre, tá, Alan? Por isso é que eu estou fazendo nas duas disciplinas esse nivelamento, entendeu? Entendi. Não, tranquilo. Ela me pediu para fazer isso, eu estou fazendo desde o semestre passado, tá? Tá bom. Obrigado, professor. São contingências, tá, Alan? É a vida, né? O que a gente não podia era continuar como estava. É isso que eu estou querendo dizer para vocês, entendeu? Sim. Vocês tendo aula de geologia, de geohidrologia, de geotecnia disso, daqui vocês têm tido aula de topografia, não faz o menor sentido. Exatamente. Cristiano, pois não. Topografia eu acho que está no sexto e vai continuar. Não. Foi aquela apresentação da matriz, até abri ela aqui. Tá, topografia, disciplinas mantidas sem alteração. E ela continuou. No quinto, né, não, Isabela? Eu acho que não, tá no sexto ainda. Por isso que eu perguntei. A única que entrou no quarto foi uma outra que. Para o semestre e tudo agora, mas a nova matriz já traz a topografia no quarto, tá, Isabela? Tá. Então tem uma outra alteração, então. A nova matriz. Oi, pois não, Felipe. Na minha outra graduação, a gente passou por essa alteração também de matriz curricular. Né, sem entrar muito no mérito, quando tem isso, tem alguma coisa até do MEC mesmo que explica, nós vamos ter que fazer a disciplina, mas ela não tem como, não encaixa imediatamente na matriz curricular dos alunos que já estão. Faz sentido. Então, faz sentido. Mas fiquem tranquilos que tudo vai, de um jeito ou de outro, vai dar certo, tá? Essa mudança não vai afetar, não é a mudança que vai afetar e tudo e tal. E aí, o que a gente plotou que eventualmente pode afetar, a gente está tirando a diferença, né, nesses nivelamentos que a gente está fazendo. O próprio Guilherme Ambrosio, que agora é o presidente do CAL, ontem a gente teve uma reunião, né, eu já me propus, por exemplo, a dar um cursinho, né, de AutoCAD, tá? Que eu até te perguntar, professor. Pois não, Nicolas. A Isabela, que fez o 104, a Ana, a Júlia e tudo tal, viram as dificuldades que a gente teve com relação a essa questão de AutoCAD. Então, eu me propus, né, no meu horário, mesmo que seja informal, não tem problema nenhum, né, de dar esse curso de nivelamento de AutoCAD para vocês, para a gente poder fazer também esses nivelamentos. Então, assim, a gente vai fazendo essas coisas. Se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar a instruir os meninos aí no AutoCAD. Então beleza, Igor, melhor ainda. Tá bom. Bom demais, está anotado aqui, tá? Professor, eu sou centro acadêmico também, aí o Guilherme veio falar com a gente sobre isso. Mas você acha que tem alguma previsão, tipo, em que período seria feito esse curso? Seria após esse período? Ainda não, né? Tudo pode ser resolvido entre nós mesmos, se for o caso, inclusive, tá? Era bom sempre discutir isso tudo com a Aline, porque ela é a coordenadora, né? Mas, assim, a primeira coisa que a gente precisa saber é quantas pessoas querem fazer o curso. Primeira coisa. Certo. Acho que vai ter bastante gente, viu? Falar a verdade. A primeira coisa que a gente tem que ver é isso, né? O número, né? Quantas pessoas. Aí, a partir disso, a gente vê se é uma, se é duas turmas, se a gente faz o curso, né? Quantas horas, por quanto tempo, aí é que a gente vai construir isso aí. A princípio, eu me propus, e a primeira coisa que a gente tem que saber é quantas pessoas querem. Perfeito, fechou. Tá? Mas eu não tenho problema, não. Inclusive, se vocês quiserem, né? Me perguntar outras coisas, fora dos horários, mandar e-mail. Eu estou sempre disponível, gente, 24 horas por dia. Sou DE.
Então, se vocês quiserem perguntar, eu estou sempre à disposição de vocês. Perfeito, professor. Valeu. Qual que é o e-mail mesmo? O seu e-mail? O meu é Cristiano com CH, .carvalho, @deurb, não, @edu, não, como é que é? Putz, agora você me apertou aqui, deixa eu olhar aqui. Muita coisa, muito nome. Tá muito nome, cheio de coisa, Jesus Cristo. Tem como pesquisar no e-mail institucional. Tem aí, mas eu vou copiar e vou colocar aqui para vocês, aqui, ó, rapidinho aqui no chat, já resolve o problema já. Aqui, ó. O foco Edu BR, é isso mesmo. ufop.edu.br. Tá? Não sou eu que gero esse e-mail, ele é gerado automaticamente, né? Todo mundo conhece como Cristiano Ottoni, mas o e-mail é cristiano.carvalho, que é o meu outro nome. Não tem problema, viu, gente? Pode ficar tranquilos. Perguntarem o que vocês quiserem sobre basicamente todos os assuntos do curso de Engenharia Urbana, que a gente vai ter discussão aí pelo menos 1 hora e meia. Ok, gente? Ok, professor. Então, beleza. Nos vemos na terça-feira, então. Quarta. Quarta-feira, mesmo, não é o mesmo bate-horário, mas é o mesmo bate-local virtual. Beleza? Ok, bom fim de semana para vocês. Bom fim de semana para todos nós. Valeu, professor. Valeu, Então, professor. professor, obrigado. Obrigado, professor. Valeu, galera. Final de semana, todo mundo aí. Boa tarde. Boa tarde para nós. Boa tarde, professor. Obrigado. Valeu, obrigado. Nada. Ô, Cristiano. Saiu.